para a vontade, é necessário abdicar, renunciar, é preciso devolver aquilo que é de Deus, a vida que não é nossa, a vida que Deus tem nos dado. É preciso nós devolvermos a Ele a vida que Ele nos deu. Aleluia. E nesse cenário aparece o profeta declarando que Deus enviaria um que teria todo o poder para mudar a nossa história. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, para declarar esse Deus poderoso, para falar desse nome que está acima de todos os nomes, para falar desse Deus que pode nos dar vida e vida com abundância, para falar desse Deus que tem poder para nos tirar da morte, tem poder para nos livrar da morte, tem poder para nos dar vida eterna. É por isso que a igreja nessa tarde se reúne nessa praça, nessa tarde, nesse dia que o Senhor estabeleceu, para declarar que ainda há esperança para aquele que está vivo, para aquele que ainda está com fôlego de vida. Ainda há esperança para se voltar a esse Deus poderoso que muda a história do homem. Isaías, em sua declaração, em revelação dada a ele declara que esse que viria, ele seria maravilhoso, seria conselheiro, seria um Deus forte e seria o Pai da eternidade. O interessante é que esse mesmo Isaías, ele vai escrever no seu livro, no capítulo 55, no verso 6. Isso aqui é lindo. Ô glória! Toda palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia, fará o que lhe apraz e prosperará naquilo a que o Senhor enviou. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra que foi lançada, a palavra que foi proferida, profetizada através da boca de Isaías, não voltaria para Deus vazia. Há um propósito para essa palavra. Nós vamos observar o cumprimento dessa palavra, porque é um texto conhecido nosso, e eu quero que você passe a conhecer também esse texto. Se você quiser acompanhar na sua casa, em seu exemplar bíblico, independentemente do segmento, a tua Bíblia também vai estar escrito nesse livro. Números capítulo 23, verso 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria ele e não faria? Falaria ele e não confirmaria? Então nós observamos aqui que Deus usa um homem por nome Isaías para dizer que um nasceria e com ele viria todo o poder e ele seria maravilhoso. Nós entendemos aqui que é um texto escrito por Moisés, conhecido na Bíblia como Pentateuco, faz parte dos 5 livros que Moisés escreveu, daí o nome Pentateuco. E nesse livro, Números, nós vamos ver número 23 dizendo que Deus não mente. A Bíblia nos ensina que seja todo homem mentiroso, mas Deus não mente. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre. E de certo que se cumprirá também a palavra de Deus em sua vida. E agora Isaías declara que ele é maravilhoso. E para que a gente possa autenticar que isso é verídico, é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, vamos observar agora quando Jesus vem à terra em forma de homem. Já foi aqui declarado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O cumprimento dessa palavra, desse amor incondicional,
desse amor ágape, um amor incondicional, independentemente da nossa condição pecadora, muitas das vezes da nossa condição rebelde, de não obedecer a Deus. Deus enviou o seu Filho, Deus enviou Jesus. Nós vamos ler um texto aqui, para que você possa entender que o Senhor enviou o seu Filho. O Evangelho de Lucas, na sua Bíblia tem um livro chamado Lucas. O Evangelho de Lucas, o capítulo 1, o seu verso 28 diz: e entrando o anjo aonde ela estava, a saudou. Verso 29: salve agraciado, o Senhor é convosco, bendita é dentre as mulheres. O texto diz: turbou-se ela no seu coração, vendo que saudação era esta. E o anjo disse: Maria, não temas, achastes graça diante de Deus. No teu ventre conceberás, aleluia, terás um filho, e o seu nome se chamará Yeshua, Jesus. Jesus salva, aleluia. Jesus cura, Jesus dá livramento, Jesus dá escape, Jesus dá refrigério, Jesus ele muda a história, Jesus ele exalta, Jesus dá escape. E é por isso que nós estamos aqui, para declarar que só Jesus pode mudar a nossa história. Aleluia. Só Jesus pode trazer livramento para a nossa alma. E o texto diz que Jesus nascera. Mas lembra que nós lemos aqui Isaías declarando que esse Jesus é maravilhoso? E para a confirmação de que a palavra ela é verdadeira, não é palavra de homem que cai em terra, não é a palavra do homem que fala e não cumpre, não é a palavra do homem que promete e não cumpre. Deus não é homem para que minta. Para que cada um de nós venha observar que Deus é poderoso, verdadeiro e fiel. Isaías declarou que ele é maravilhoso. Pastor Isaías está dizendo que Jesus é maravilhoso? Será que Jesus é maravilhoso mesmo? Ao olhar a Bíblia, ao olhar as Escrituras Sagradas, vamos observar que Jesus é maravilhoso. Quero te citar um exemplo aqui, alguns exemplos de que Jesus é maravilhoso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no seu versículo 37, tem uma história dizendo que certa via a filha de um homem morreu, e o nome desse homem era Jairo. A filha de Jairo faleceu, e não havia nada que a ciência, o dinheiro, o orgulho próprio, a fama, o cargo poderia fazer. Mas essa mesma história que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 37, diz que esse Jesus ele entra na casa de Jairo. Ô glória! E aonde Jesus entra, onde a morte está, a morte tem que bater retirada. Talvez nessa tarde você está vivo, mas está morto nos teus sonhos. Você está vivo, mas teu casamento está morto. Você está vivo, mas o relacionamento com seus filhos estão mortos. Deixa Jesus entrar na sua casa. Convida a Jesus, assim como Jairo convidou Jesus para entrar na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Jairo, aquela morte bate em retirada. Jesus é maravilhoso. Jesus faz maravilha. Glória a Deus. Pastor, Jesus é maravilhoso mesmo? Dentro desse mesmo contexto que nós lemos aqui, e isso não é uma historinha contada, isso aqui não é um conto de fada, não é uma utopia, não é um conto de fadas, é a palavra que registra. Dentro desse mesmo contexto, nós vamos observar
Mateus capítulo 9, versículo 20. Uma mulher que tinha um câncer no útero, conhecida na Bíblia como a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que está há muitos anos com problema de uma grande inflamação, de um grande corrimento. Ela gasta todo o seu dinheiro, toda a sua economia. Ela busca todos os recursos alcançáveis, tudo aquilo que era possível fazer. Mas diz a Bíblia que essa mulher vai ouvir falar que o maravilhoso iria passar naquele dia. Aleluia. E nessa tarde o maravilhoso está passando por aqui. O maravilhoso está passando por aí. O maravilhoso está passando aí na tua casa. Aquela mulher, ela vai ouvir falar que Jesus iria passar por ali. O seu recurso acabou. Tem coisas, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que o amigo não pode fazer, que o colega não pode fazer, que o conhecimento não pode fazer, que o orgulho próprio não pode fazer, que a arrogância não pode fazer. Jesus está passando nessa tarde dizendo: eu sou maravilhoso. Abre a sua porta, abra o seu coração e deixa Jesus fazer morada. Aleluia. Aquela mulher, ela faz um único propósito: se eu tão somente tocar nas vestes desse homem maravilhoso que está passando 12 anos com câncer no útero. Ela só propôs em tocar na roupa desse homem. A Bíblia diz que o problema era tão sério que essa mulher, ela chega à miséria. Ela gasta todo o seu recurso. Mas quando ela entra num critério muito especial que chama a atenção de Deus. E se você me perguntar, o que chama a atenção de Deus? É o ouro? Não, o ouro não chama a atenção de Deus. Prata não chama a atenção de Deus. Diamante não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus? Humildade. Reconhecer que depende dele. Reconhecer que sem ele tu não é nada. Aleluia. Aquela humildade dela propor no seu coração só tocar nas vestes do mestre. E que nessa tarde de sábado, nessa tarde desse dia, você também possa propor a ele: Jesus, deixa eu tocar na sua orla. Eu me esvazio de todo o meu ser, de um orgulho que eu tenho. Eu reconheço que eu não posso fazer nada por mim mesmo. Deixa Jesus trabalhar no teu ser, porque Jesus é maravilhoso. Isaías está declarando aqui que além de maravilhoso, ele é conselheiro. E um conselheiro, ele tem que ser dotado, seus atributos é sabedoria, experiência. Eu não tenho como ser aconselhado por alguém que não tem maturidade, experiência, exemplo. Não posso ser aconselhado por alguém que não tem exemplo para dar. Não posso ser aconselhado por alguém que não tem firmeza naquilo que diz, naquilo que faz e muito menos naquilo que fala. Mas Isaías estava declarando que ele é conselheiro, Jesus, conselheiro. E a Bíblia pode nos afirmar
que Ele é conselheiro. Me dá um exemplo, pastor, nessa tarde, de um conselho de Jesus. Quando nós olhamos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: ao conselho de Jesus para a tua vida nessa tarde: vinde a mim, todos que estáis cansados e afadigados, eu vos aliviarei. 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas. Olha o conselho de Cristo nessa tarde: vá até Ele, entregue a Ele a tua tristeza, apresente para Ele a tua dor, mostre para Ele aonde está a tua ferida, mostra para Ele aonde está a tua queda, mostra para Jesus hoje, leva para Ele as tuas aflições, porque Ele tem conselho para te dar. E o conselho de Jesus nessa tarde é: lança sobre mim, eita glória, as suas ansiedades, se apresente diante de mim, oh glória, se incline a mim, obedeça-me, ouça a minha voz, guarda a minha palavra, e tu estarás seguro. Isaías também declara que Ele é Deus forte, maravilhoso conselheiro, mas Jesus é forte. Pastor, Jesus é forte? Jesus é forte. Me dá um exemplo, se Jesus é forte de verdade. Nós conhecemos aqui o ato da crucificação. Jesus foi crucificado, colocaram Jesus no madeiro, colocaram Jesus numa cruz. Mas olha que coisa linda, o texto vai dizer, nós lemos isso aqui, é possível encontrar isso aqui em Mateus, no seu capítulo 27, olha que coisa linda. O texto diz que quando Jesus ele morre ali, quando ele expiou naquela cruz do madeiro, as pedras prenderam, houve terremoto, oh glória, a terra racha, meu Deus, há terremoto, porque Jesus é forte. Mas interessante é ver depois Maria indo ao sepulcro. Eita glória! E no capítulo 28 de Mateus diz que Maria vai ao sepulcro para ver ali o corpo de Jesus. Meu Deus! E numa pedra o anjo diz: ele não, meu Deus, ele já ressuscitou. Jesus é forte. Aleluia. A morte não pode parar o nosso rei. A morte não parou o rei da glória. Jesus é forte. Aleluia. Tanto que depois o salmista vai declarar: quem é esse o rei da glória? Forte, poderoso, poderoso na batalha. Jesus é forte e Jesus é poderoso na batalha. O texto diz que Ele é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. A eternidade não existe sem Ele. Ele é o autor da eternidade. Sendo Pai da eternidade, só Ele pode conceder a vida eterna. Só Ele pode lhe conceder vida depois da morte. Porque, meus irmãos, aqueles que assim me ouvem, isso aqui não é uma opinião formada, isso aqui não é um idealismo, isso aqui não é uma religiosidade, não é a filosofia.
É a palavra posta, a palavra eterna, a palavra declarada por Ele, a palavra de Deus. Diz que Ele é o Pai da eternidade, e como Pai da eternidade, só Ele que pode mandar na vida. Um dos seus evangelistas, de nome João, um dos seus apóstolos, nós vamos encontrar no último livro da Bíblia Sagrada. Último livro da Bíblia Sagrada é chamada de Apocalipse, o livro da revelação. E nesse livro contém as últimas coisas, os últimos acontecimentos da terra. Esse livro é conhecido como Apocalipse. E lá vai nos mostrar que Jesus é o Pai da eternidade. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra aí em Apocalipse capítulo 20. Dê uma olhadinha aí no que o texto vai lhe ensinar nessa tarde, no que o texto vai te mostrar nessa tarde. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele diz: eis que vi um grande trono, cujo que estava assentado fugia o céu e a terra, porque não se viu lugar para eles. Verso 12: vi os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as coisas escritas nesse livro. Verso 13: deu o mar seus mortos que nele haviam, deu a morte e o inferno seus mortos que nele haviam. Versículo 14: a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. 15: e o nome que não foi achado nesse livro foi lançado no lago de fogo. Então nós observamos aqui nesse texto que quem manda na vida, quem manda na morte é Jesus. Aleluia. É Ele que é o Pai da eternidade. Ninguém é salvo se não passar por Ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a salvação. Só Ele pode nos conceder a vida eterna. E que nessa tarde essa palavra possa adentrar no seu coração. Há um texto escrito por um homem chamado Jó. Jó vai viver uma mazela, um processo na terra, uma grande provação. Mas no capítulo 14 do seu livro, Jó vai nos ensinar algo muito profundo, dizendo: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. E glória, o cheiro das águas, aleluia, dará o seu renovo como a planta. Jesus está dizendo: não importa o que você fez, não importa como é que a tua vida está agora, não importa como é que você se encontra agora, deixa Jesus trabalhar no teu coração, deixa o maravilhoso trabalhar no seu coração nessa tarde, porque Jesus também declara: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém venha roubar a tua coroa. Guarda ainda essa intimidade que você tem com Deus. Resgata agora essa intimidade com Deus. Você que está afastado, você que se distanciou, você que largou a presença do Senhor, você que escolheu um outro caminho, você que tem traçado um outro caminho, volte-se para Jesus. Ainda há tempo de voltar para Jesus. Ainda há tempo de servir e fazer a obra do Senhor, meus amados.
Nós estamos aqui não porque somos melhores, não porque somos melhores do que você, e muito menos mais santos do que você. Nós estamos aqui no processo de santificação, no processo de obedecer à vontade de Deus. Estamos aqui renunciando à nossa vontade para fazer a vontade do maravilhoso, do conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade. Encerro aqui essa palavra para o seu coração com a paz. Jesus é o príncipe da paz. Está vendo o colapso que está a nossa rua? Está vendo o colapso que está o país, o mundo? Está vendo como é que se encontra a humanidade? Você está observando o ser humano, como é que está nessa terra? Não há paz, meus irmãos, não se engane. Não existe paz nessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas eu quero te falar de uma paz que não está nessa terra. O Evangelho de João, capítulo 14, seu versículo 27, João, capítulo 14, versículo 27, tua Bíblia tem esse livro também, vai dizer lá: deixe-vos a minha paz, não vos dou como o mundo dá, não turbe o vosso coração, não se atemorize. Essa paz que a terra não pode te dar, só Jesus pode te dar. Essa paz o ouro não dá, a prata não pode, a fama não dá, o dinheiro não dá, a mansão não dá, o iate não dá, o diamante não dá. Essa paz só terá quem estiver em Cristo Jesus. Eita glória! Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você que está aí agora, aquebranta-se diante desse Deus poderoso. E aí onde você está, você pode sim levantar as tuas mãos e entregar a tua vida para Jesus. Que você possa entregar a tua vida ao Senhor Jesus, colocar as suas aflições, apresente para Ele a tua dor. Você pode aí onde você está agora, mesmo sentado aí, você pode fazer uma aliança com Jesus. Você pode entregar a sua vida para Jesus. Nós estaremos aqui até às 18 horas para orar pela tua vida. Nós estamos aqui nessa praça aqui, temos aqui os irmãos abençoados, as irmãs abençoadas, para interceder pela tua casa. Mas que Deus vos abençoe e lhe conceda oportunidade. Não se engane, meus irmãos, há um só livramento, uma só salvação, um só céu, um só Cristo. Crê no Senhor Jesus e a tua casa será salva. Aceite ao Senhor e a tua vida será salva. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos localizados aqui no Boa Vista. A nossa igreja é a Assembleia de Deus Socorro Vem Presente. A nossa igreja fica ali na rua Graciliano Ramos 188, Boa Vista. Os nossos cultos são às quartas-feiras, a partir das 19 horas até às 21h40. Quarta-feira, 19 horas a 21h40. Nós estamos ali também às terça-feiras, no período da tarde, toda terça-feira, no período da tarde, de 15 horas às 18 horas.